Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesta manhã, cedinho, hoje dia 2, nós, assim que acordarmos, assim que abrir os olhos, invocar o nome do Senhor. Porque esse nome, amados e amadas irmãs, é quem dá força para nos prosseguir. Louvado seja Deus. E nessa manhã, nós temos que invocar o nome do Senhor com toda a nossa força. Amém? Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quando invocamos esse nome, com certeza, esse nome nos traz paz, alegria, tudo que eu e vocês precisamos, certo? Louvado seja Deus. Então, invoque com sinceridade o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Porque é através desse nome, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, que eu e vocês vamos chegar ao reino de Deus. Agora, para isso, é preciso nós perseverarmos. Louvado seja Deus. Vamos perseverar, deixando o Senhor trabalhar dentro do nosso ser. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, estarmos na presença de Deus, nós podemos sim abrir a Bíblia para que Deus possa falar com cada um de nós a sua vontade. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, 2 de novembro, o Senhor tem para nós Ezequiel 3:16 ao 6:14, Hebreus 4, Salmos 104, 24 ao 35, Provérbios 26 e 27. Louvado seja Deus. Leiam com calma, dependendo do Espírito e pedindo sempre ao Senhor luz na sua palavra. É o que eu preciso. E eu tenho certeza que os amados e amadas irmãs também precisam de luz na palavra, para que possamos, juntos, na luz de Deus, pregar o poder do Evangelho. Louvado seja Deus. Graças a Deus, nós estamos começando novamente o alimento diário chegou para nós desfrutarmos a série Deus nos chama para o seu reino e glória. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, Deus hoje está nos chamando para o seu reino e glória. E nós que temos, graças a Deus, a realidade do reino de Deus, temos que dizer sempre sim e amém. Louvado seja Deus. E depois que ele está nos chamando, com certeza, aí o título do alimento diário é O Poder do Evangelho, escrito por Esasmar e Pedro Dong. Dois irmãos que nós já sabemos, já vimos, já fomos na instância, que com certeza é incumbido de pregar o poder do Evangelho para cada um de nós. E eu e vocês temos apenas que se abrir para esse poder do Evangelho. Amém? Louvado seja Deus. E semana 1 está começando. Leitura bíblica, com certeza, os irmãos e as irmãs já leram esses versículos, Atos 16:40 ao 17:4, 1 Tessalonicenses 4:14 ao 18. Bem desfrutante. Lê com oração. Também os irmãos já leram. Louvado seja Deus. E aqui diz para mim e vocês, Paulo falando aos irmãos de Tessalonicenses, ele diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aos que morrem, né? Que nós dormimos no Senhor, para não vos entristecer com os demais, que não têm esperança. Louvado seja Deus. Aquele encorajamento de Paulo aos irmãos que eles estavam confusos sobre depois da morte. O que aconteceria depois da morte? Aí aqui, se você ler aqui o contexto aqui bem desfrutante do capítulo 4, o versículo ele assim, foi o versículo que eu li agora, ele diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer, como os demais que não têm esperança. Olha, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, traz em sua companhia os que dormem. Aqui já está afirmando que o poder de Deus
Eles estavam confusos, mas Paulo estava claro demais aqui. Se eu creio no Senhor, como é que eu creio no Senhor e não tenho confiança que o Senhor pode, mesmo eu dormindo nele, pode me ressuscitar? Aqui eles estavam muito confusos. Aí ele diz, ora ainda vos declaramos por palavras do Senhor. Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum predeceremos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se você for lá em Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, é bem desfrutantezinho. Daniel capítulo 12 fala sobre o tempo do fim. E o 12, 2 é assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vejam só, amados, como isso aqui é sério. Eu e vocês somos sim filhos de Deus, graças a Deus somos filhos de Deus. Mas muitos vão, vão ressuscitarão, aliás, para a vida eterna. E outros para vergonha e horror. Esse é quem não creu. Vergonha e horror é os que não creram. Mas nós, graças a Deus que cremos no Senhor, vamos para a honra, graças a Deus. Louvado seja Deus. E para a vida eterna. Aí aqui, voltando para o alimento diário, onde vai falar sobre o pano de fundo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, explicando direitinho sobre o que ele falou no versículo 1 Tessalonicenses, versículo 13 do capítulo 4. Aqui tem muitos pontos bons, são 8 parágrafos, bem desfrutantes, mas eu vou ler só algumas coisas que eu ganhei da palavra, graças a Deus. E aqui, os irmãos começam. Vou ler o primeiro parágrafo para os irmãos entenderem que é bem desfrutante. Ele diz: querido leitor, iniciamos uma nova série de alimento diário, intitulada Deus nos chama para seu reino e glória, com base nas duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Nesta semana traremos do contexto em que o apóstolo escreveu essas cartas à igreja em Tessalonicenses, do tempo em que eles e seus cooperadores permaneceram naquela cidade, de forte experiência que os irmãos tiveram com o poder do evangelho, um poder que libertou dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E por fim, veremos que tudo isso se relaciona com a estrutura da viver da igreja, a obra de fé, o labor de amor e a esperança, e a perseverança da esperança. Portanto, amados e amadas irmãs, aqui já diz que tudo isso aqui, obra, fé, amor, perseverança, tudo é na igreja. Tudo está na igreja. Então, eu e vocês precisamos estar exercitando o Espírito para nós tocar, sentir tudo isso que a palavra de Deus nos dá. Louvado seja Deus. Aí eu vou dar aqui, fala um trecho bem desfrutando. Ele é assim: após o livro de Atos, segue-se as epístolas de Paulo nesta ordem: Romanos primeiro e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e, por fim, 1 e 2 Tessalonicenses. Embora apareçam no final da sequência bíblica das cartas dirigidas às igrejas, as epístolas aos Tessalonicenses foram as primeiras que Paulo escreveu. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele estava preso, né? Quando ele saiu, ele foi lá para Tessalônica, estava preso, ele falando sobre a convenção, né, do carcereiro. É interessante, eu toquei nessa palavra preso, que mesmo uma pessoa presa, como é que a pessoa vai ter ânimo para escrever cartas, gente? Como é? Preso, açoitado. Mas Paulo e Silas foram diferentes. Por quê? Porque eles confiavam no Deus que eles tinham crido. Eles confiavam no Deus que tinham crido. Por isso que Paulo, com ousadia em Deus, escreveu essas cartas aos Tessalonicenses. Aí quando você vira a página, no parágrafo 4 tem um encorajamento para nós, diz assim: tais palavras são muito importunas para alguns de nós, neste tempo de pandemia. Estamos dizendo aqui. Também experimentamos tristeza decorrente da partida de alguns dos nossos irmãos e entes queridos.
Não estamos no momento de perseguição exterior, mas de tribulação. E muitos de nós temos uma sensação interior de que a vida do Senhor está próxima. Estas cartas não foram escritas somente para os irmãos de Tessalônica, mas para nós hoje. Portanto, amados e amadas irmãs, aqui está muito claro. Paulo escreveu para os Tessalonicenses, mas hoje, o que Paulo escreveu lá serve para nós. Nós temos que agarrar com firmeza o que Paulo disse, guiado pelo Espírito. Por isso que aqui embaixo ele vem falando assim. Ele diz assim, no 6, que é o parágrafo, ele diz assim: sabemos que por meio do livro de Atos, que Paulo estava em sua segunda viagem missionária quando chegou a Tessalônica. Ele e Silas foram guiados pelo Senhor a cada uma das cidades apontadas no mapa até chegar àquela cidade. Tá vendo? Aí à noite, né, à noite sobreveio a Paulo uma visão, um varão macedônio em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amados e amadas irmãs, vamos ser essas pessoas, os irmãos e irmãs, que ouvem a voz do Senhor, como diz lá em Hebreus 3, né? Vamos ouvir a voz do Senhor. Aqui Paulo ouviu a voz do Senhor, porque eles eram guiados pelo Espírito. Então, eu e vocês hoje precisamos ser guiados pelo Espírito. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. Aí, o encorajamento que eles nos dão hoje, os irmãos, graças a Deus, diz assim, que sempre, no parágrafo 8, diz assim, que sempre busquemos no cuidado para com os irmãos e no estabelecimento das igrejas, ser conduzidos por o mesmo caminho de obediência, ao guiar do Espírito, que tenhamos palavras de esclarecimento e consolo aos que têm dúvida ou passam por sofrimento. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos sim ser guiados pelo Espírito. Vamos buscar esse poder do Evangelho, para que o Espírito de Deus possa nos guiar e nos mandar aonde Deus quer. Porque Deus, se eu e vocês temos convicção que Deus reina em nós, nós temos só que obedecê-lo. O povo de Israel, como falou na leitura, Ezequiel, eles eram desobedientes, muito desobedientes. Então era preciso acontecer, os irmãos sabem a história, de muitas coisas, pragas no meio deles, para que eles possam ver, ouvir o Senhor. Mas trazendo hoje, e nós, amados e amadas irmãs, também precisamos ouvir, ser obedientes à palavra. Aqui Paulo foi obediente à palavra, por causa do Espírito. Deus fez ele sonhar com um varão macedônio para dar essas palavras aos Tessalonicenses. Bem, louvado seja Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que nós sempre estejamos abertos para ouvir o que Deus tem falado a todo dia para cada um de nós. Lembre-se, amados, ao ler a palavra, não esqueçam, sempre pedindo ao nosso Senhor: Senhor, ajuda-me, Senhor, a viver e andar no Espírito. Lembre-se, só tem revelação de Deus quem se abre completamente para Ele e anda no Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Hoje, amados e amadas irmãs, é possível, porque nós já temos o Espírito. Louvado seja Deus. Que o Senhor, nesse dia, possa iluminar os vossos corações e que cada um de nós possa estar na sua presença hoje, segunda-feira. Louvado seja Deus. Mas, lembrando, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Creiam, amados, creiam, amadas, que Deus pode nos transformar. Abram-se para Ele. Só Ele é digno de nós confessarmos tudo que nós temos dentro de nós. Amém? Mesmo Ele já sabendo, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Como diz lá em Hebreus 3, quando ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações, assim como fizeram
O povo que ele se refere foi ao povo de Israel. Louvado seja Deus. Mas às vezes nós estamos como o povo de Israel, endurecidos. Mas podemos, amados, se arrepender e voltar ao Senhor. Amém? Nós temos o seu Espírito dentro de nós. Louvado seja Deus. Mas não esqueçam, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Creiam, amados, creiam, amadas, que o nosso Deus pode nos transformar, para quando Ele vier, nós estarmos prontinho, maduros, para reinar com Ele. Louvado seja Deus. Sim,